E aí, gente, tudo bem com vocês? Olha só, hoje, no Um Vinho por Uma Prosa, a gente veio aqui, ó, pra Serra do Mar, para poder trocar um vinho por uma prosa com um índio. Um cara que é super ligado à cultura, tem um conhecimento incrível e vai passar pra gente um conhecimento tremendo da sua raiz, dos povos indígenas. É uma linguagem diferente, um jeito diferente de viver. Tá muito bom de você acompanhar. Enquanto eu vou caminhando aqui no meio desse mato todo, você aproveita para quê? Se inscrever no canal e ativar as notificações. Toda vez que eu subir qualquer coisa, vocês vão ver aqui, certo? Enquanto isso, eu vou lá pra gente trocar ideia com esse cara. Huitila Mazal, roda aí. Salve, manos e minas, tios e tias, primos e primas, senhoras e senhores, monas e manos, começando mais um Vinho por Uma Prosa. E no episódio de hoje, eu cruzei a Serra do Mar, vim para esse lugarzinho do paraíso aqui para conversar com este senhor aqui, ó, Huitila Mazal. Pronunciei correto o nome? O H é só de R, é Huitila. Huitila. O senhor aceita trocar um vinho por uma prosa comigo? Vamos ver. Bora. Para energizar. Olha só, Huitila, você era uma das pessoas que eu mais queria fazer um vinho por uma prosa, para mim poder apresentar para essa galera que me acompanha aí no Um Vinho por Uma Prosa. Então assim, já pra gente começar aí sendo bem direto, pra saber do que a gente vai conversar, você é um índio? Meu pai é um índio da etnia Mazawa. Mazawa é um povo originário do México, eu nasci aqui no Brasil, mas é como eu sempre digo, um homem continua no outro, né? Então, pela minha ancestralidade, me defino sim como um indígena, como um homem do mundo e, acima de tudo, eu me defino como um ser humano indígena. Sim. Mas então você não é esses índios que a galera tá acostumada a ver na TV? De cocar? Não, é preciso esclarecer uma coisa, eu acho que como educador eu tenho que pontuar isso. O índio é um ser humano real, como outro qualquer. Agora, há o índio folclórico, né? Eu acho que isso aí que a gente tem que combater. E há mais de 30 anos que o meu trabalho como educador é isso, é combater o índio folclórico, aquele índio em que o turista se acostumou a ver, cheio de penas. Embora eu carregue, conforme vocês estão vendo, as minhas coisas tradicionais, né? O meu wampum, né, que vocês chamam de colar, o meu ipio, e eu acho que é importante isso aí. São marcas étnicas, né? Entendeu? É importante isso. E como, Huitila, e vai lá, a gente tá aqui, né, no seu espaço, no seu habitat, cercado pela natureza, né, na sua casa. E como é quando você tem que ir lá pra cidade, porque você não se desfaz das suas vestimentas, né? E que não é um vestimento comum das pessoas ver com os colar, o brinco, o lenço. Como é que é o nome que dá pro lenço? Chama-se ruaqueira. A ruaqueira. Isso aqui que chamam vulgarmente aí fora de bandana, né? Mas isso aqui é uma questão de segurar a energia. Né? Eu tenho tatuagens tradicionais, né? Eu sou xamã. Então, uma coisa que eu quero pontuar. A primeira vez que eu vi na região sul de São Paulo, era tudo mato, a região Capão Redondo, Valo Velho, Chacaratanai, toda aquela região sul de São Paulo. E eu me orgulho em dizer que eu fui um dos primeiros a mostrar que uma pessoa pode se assumir. Hoje você encontra qualquer jovem andando aí com tatuagem, com brinco, com cabelão, cabelo colorido, e eu me orgulho de dizer que eu fui um dos primeiros, um dos pioneiros, porque naquela época, isso aí em 78, 79, 1978, né, 1979, quando você entrava em um ônibus, eu fui muito massacrado, né? O motorista, aí cobrador, acabou de entrar o teu irmão aí, era gargalhada geral, entendeu? Então eu era muito perseguido. Eu ainda peguei a rabeira da ditadura militar, então os militares paravam os ônibus, né, a PM, todo mundo para fora, tá? Então a gente tinha que botar a mão na lataria do ônibus, responder todo um questionário, então isso me marcou muito. Chegou um momento em que eu tive que me assumir. Né? Hoje eu sou com um arrau. O que significa isso no calendário de vocês? 52 anos. Então, ó, vocês vão notar no decorrer da nossa conversa que o Huitila vai usar algumas expressões que eu não vou entender e possivelmente vocês também não, e aí você vai explicando, porque além de tudo você é educador, né? Sou. Certo.
Tem o seu linguajar, ele não é tão próximo do linguajar que a gente tá acostumado assim no dia a dia. Você tem, é um pouco mais culto, né? Traduzir. Então, Aí você vai traduzindo algumas coisas para nós. Isso que eu estou falando, a Hau, é da língua Nahuatl. É uma das línguas, essa língua tem 4.000 anos de existência, né? Portanto, ela é uma língua pré-colombiana. E como eu fui educado, eu fui criado com 3 línguas, né? Que é o Nahuatl, o espanhol e o português. Então a gente não consegue, é o calendário mesmo. O calendário de vocês é o calendário gregoriano. O nosso não, é o calendário Raab. Então, às vezes, eu tenho muita dificuldade em estabelecer datas, né? A gente foi criado, como eu falei, eu completei um arral. O que significa isso? Uma marca de tempo no nosso calendário. 52 é um número sagrado do nosso calendário. Nosso calendário de 52 e 52 anos, havia uma espécie de final do tempo, de ciclo, né? Aí Então, você considera um arral. É um arral, 52 é um arral. Completei um Royacocabe, o que é isso? Um apocalipse. E agora eu comecei um novo ciclo na minha vida, né? Às vezes eu sou sociólogo de formação, historiador, né? Os meus 2 diplomas, eu confesso a você, Maurício, para quem está me vendo, todos presenciais, foi uma época muito difícil na minha vida, porque quando eu me formei, isso marcou muito para mim, né? Faculdade São Camilo, e a primeira coisa que disseram, você não é mais um índio. Porque agora, como você usa camisa, você usa calça, você estudou, então isso foi um dos maiores equívocos. Índios como eu, Ailton Krenak, Jerusalém Automol, e né, nós tivemos que lutar muito para que os índios de hoje pudessem usar até mesmo o sistema de cotas. Hoje você já encontra índios médicos, sociólogos, mas na minha época... Quando você se formou, aí falaram então pra você que você não era mais índio porque você era um cara formado. Porque eu tenho 35 anos de palestras. Vocês podem procurar qualquer faculdade de São Paulo. Alguém já ouviu falar de Rui Lamazal. Porque o meu trabalho sempre foi fazer essa ponte entre a classe média alta e nós aqui da base. Eu sempre acreditei que o conflito, ele pode ser mediado. Uhum. Entendeu? Conheci na minha trajetória ricos de alma boa e conheci pobres em favelas de alma miserável. Então o problema não é a questão social só, é uma questão de índole mesmo. É de ser humano. É ser índole, humano. né? Ô Ítila, olha só, eu tô aqui na sua casa, né? E são poucas as pessoas que vêm na sua casa, até você considera um lugar sagrado, como deveria ser para todos nós, né? O nosso lar ser um lugar sagrado. Para vocês terem uma ideia, aqui na casa século XXI, ano 2020, todo mundo conectado, né? Todo mundo... Aconteceu uma coisa no Japão, em 3 segundos todo mundo tá sabendo. Você não tem televisão, né? Eu não é de hoje. Eu não sou um estereotipado, não sou idiota. Por que eu me opus à televisão? Porque eu, como educador, eu prezo muito a leitura. E eu percebi que em algum momento, eu não sei hoje, que está mais disseminada a tecnologia, eu acho que houve essa descentralização. Mas na minha época, a televisão impunha coisas terríveis. Eu dou um exemplo. Eu sempre trabalhei na periferia de São Paulo com teatro. Gratuito. Sempre entrei nas favelas, sempre trabalhei. Eu chegava em creches, e lá na creche, aquelas pessoas, todos os meninos, todos pobrezinhos, de repente vinha a Xuxa. A época ela estava no auge, empurrando um carrinho de mão, repleto de Danone, de melão. Eu olhava aquela sopa rala dos meninos. Isso na creche? Na creche. Ah. Isso doía em mim. Então eu sempre levantei muita polêmica por conta disso, porque eu acho que chega uma hora em que a gente tem que se definir. Peraí, qual é a postura que eu vou assumir? Eu não estou falando dessa postura do bolsonarista, mal educada, grosseira. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo a gente ser sincero, mas não ser grosseiro. E eu sempre me insurgi contra isso, né? Porque eu fui um menino pobre, criado com pai, né? Então eu sei o que é. Você não acha assim que é uma linha tênue entre o sincero e o não ser grosseiro? Que às vezes, mesmo você não querendo ser grosseiro, quando você é sincero, vai surgir para a pessoa como uma pessoa grossa. Concordo, mas essa aí, sinceridade, porque concorda que o mundo não está preparado para pessoas sinceras? Mas aí é uma questão de interpretação.
Você pode muito bem, eu por exemplo, eu trabalho em ATPCs, né? Eu trabalho com professores, então eu reúno os professores. E chega um momento em que eu tenho que dizer assim para o professor, o senhor está prestando atenção no que eu estou falando? Isso é, Você fala pro professor. é incisivo, né? O senhor está prestando atenção? Eu não admito em uma palestra minha, por exemplo, que um aluno esteja ali mexendo no computador, no telefone celular, enquanto eu estou discutindo com ele uma questão tão séria quanto a questão racial na América Latina. Eu não admito uma coisa dessa. Tá, então voltando ao assunto da televisão, então você prefere que tenha na sua casa aqui livros do que uma TV? Sim, mas veja bem, eu não sou contra a tecnologia. Eu não sou contra, tanto é que eu, sendo coerente, eu sempre dei entrevistas, eu estou fazendo esse filme, eu entendo, eu não sei mexer no celular, mas a minha esposa tem celular, o meu filho, são telefones. A tecnologia, para começo de conversa, a tecnologia não é esse bicho todo de 7 cabeças, essa coisa moderna quanto o povo pensa. Por quê? Porque os meus antepassados, lá no México, tinham altas tecnologias, inclusive, essa é a verdade que eu tenho, tá? Você pode não acreditar, mas inclusive tecnologia extraterrestre, né? De catinas, o que é catina? São seres que vieram de outros mundos e nos ensinaram a matemática. Né? Que a gente não valoriza tanto isso aí. A gente vai lá, nessa questão da ciência, da matemática. O mundo ele dá mais atenção para qual povo? Não é para esse povo da América. É para qual povo? Eu acho que o mundo em si, ele daria, se eu for escolher de povo, é povo europeu. Né? Toda a centralização mental está assim, bom, são os gregos. Isso, os europeus são os inteligentão. São os gregos, mas vejam bem, eu dou um exemplo. O zero, o número zero, que nós chamamos de Catum, porque é um numeral, o número zero, ele não era usado na Europa. Tanto é que se a gente for fazer a matemática romana, do algarismo romano, para escrever 1000 você usa um monte de letras. Aqui não. Na América, nosso povo, os nossos sábios já conheciam o zero. O zero só foi conhecido na América no século XIV, porque os árabes levaram para a Europa. Você falou do filme. Além de todas essas histórias que você já contou pra gente, desse ritmo de vida totalmente fora da normalidade do que a gente convive hoje em dia com as pessoas, né? Você também é um diretor de filme, um roteirista e diretor. É isso? Eu costumo dizer para as pessoas assim, não é sendo vítima não, tá? Mas no Brasil, eu tenho um amigo meu, diretor de cinema, é um índio paraibano, ele é o nome dele é Poti, Poti significa camarão. Ele é um índio, como eu falei, paraibano, do povo Poti, da Paraíba, e ele vive no Canadá. Ele tem até filme premiado, né? Entendeu? E ele tem um filme muito famoso, famoso no circuito mais fechado, né? No circuito alternativo chamado Crua, significa flecha. E ele dizia uma coisa para mim, quando nos encontramos. Aqui no Brasil, para você ser um índio, você tem que ser um estereotipado, né? Como eu falei, rodando em volta da fogueira com uma saia de penas, todo pintado, e esquecem que nós não somos, nós somos seres humanos. Então, aí chegou um amigo meu, professor da Universidade de Salamanca, em Espanha, um homem muito culto, chamado Juan Figueroa. E ele veio fazer uma entrevista comigo e se interessou pela minha história. Então ele disse, olha, você não quer fazer um filme comigo? Né? E no filme eu representava um xamã. Eu era um xamã, mas eu fazia uma correlação entre mim, xamã da América, com um xamã grego. Por quê? Por incrível que pareça, Maurício, a cultura grega tem coisas muito similares com a nossa cultura aqui da América. Isso a gente pode, lógico que eu estou falando por alto, é uma coisa muito complexa. Eu dou um exemplo. Nós tínhamos um líder aqui na América, um líder supremo na América, antes de colônia. Vejam o nome, Atlantelt. Vejam a minha pronúncia. Atlantelt. E nos anais, nos escritos gregos, nós temos o quê? Atlas. E Atlântico, o Oceano Atlântico. Atlas segurava o mundo. E no livro Timeu, né, dos homens antigos da Grécia, dizia o seguinte, que em algum lugar do Atlântico havia uma ilha que era comandada por um homem chamado Atlantel. Essa similaridade, eu até pus isso no meu livro,
essa similaridade chocou o Juan quando ele veio aqui. E aí nasceu essa ideia de fazer esse filme. Fiz o filme, não chegamos a terminar. Você virou ator? Eu fui o ator do filme. Né? E nós não chegamos a terminar porque o dinheiro acabou. Mas nesse 1 ano de trabalho com ele, eu me aproximei das câmeras, eu me aproximei do olhar que o diretor precisava ter. Eu trabalhava com ele no pé da câmera, né? Quer dizer que eu que montava as cenas. Isso me valeu muito, essa experiência, porque eu já tinha uma experiência ancestral de construir coisas. Isso me ajudou muito, esse 1 ano de cinema que eu fiz com o Juan, porque ele é no cinema da Europa, de Espanha e do cinema chinês, ele já é considerado que eles chamam de top. O Juan entende muito, né? É um homem muito culto, como eu disse, ele é professor da Universidade de Salamanca. E foi aí que eu peguei essa bagagem, porque tem uma coisa, um erro muito grande que a gente comete, principalmente quando a gente é muito jovem, que é não ficar atento aos professores à nossa volta. Né? Às vezes a gente tem muita ânsia de falar, entendeu? E eu aprendi isso aí, que a gente, quem sabe mais é um professor em potencial. Isso me ajudou muito a me preparar para isso. Então vamos lá. Você veio o Juan, né, que te colocou no cenário de cinema, vocês gravaram um filme, você como ator, e você ali do lado dele, ajudando a montar cenas, né? E aí você, beleza, vou colocar então o meu filme em prática. Você escreveu o seu filme, escreveu uma história, roteirizou ela e conseguiu gravar ela. O nosso filme, né, O Inferno de Pedra, por quê? O nome do filme é Inferno de Pedra. Mas como sempre na minha vida, a palavra ela precisa de um símbolo. Eu não só falo. É uma coisa étnica, né? Eu digo e tem uma história atrás. Por que Inferno de Pedra? Nosso povo, o povo indígena da América, nunca acreditou em inferno. Esse inferno que as pessoas conhecem com fogo, com diabo, com capeta, isso aí foi criado pelo Dante Alighieri, tá? Na Divina Comédia, e ele chegou aqui na América com os padres. Por que eu usei a palavra inferno? Porque esse prefixo in, latino, ele sempre quer dizer internamente. Né? Então, o meu personagem, o personagem do meu filme, o personagem central, que é o cangaceiro Trovoada, que é o Maurício que interpreta, ele traz a coisa do ser humano, dos problemas internos do homem. Então, quando vocês assistirem o filme, vocês vão ver que o Trovoada, ele caminha muito em beco, em viela, ele sobe, ele desce. A vida do homem, ele sempre dá volta e acaba no mesmo canto. Então, eu usei essa simbologia do interno. Eu quis fazer um filme, e nós conseguimos fazer um filme inteligente. Porque se for para fazer um filme de tiro e de sexo, todo mundo faz. E da onde que você tirou dinheiro para fazer esse filme aí? Porque fazer filme é caro, coisa de rico, não? Mas você não é rico, é? O dinheiro ele surgiu em parceria, cada um dando R$1, R$10, R$20. Parceiro o meu amigo Castilho, né, que cedeu os equipamentos. O meu filho Cuauhtémoc, que aprendeu a fazer a sonorização, trabalhar com som, e cada um ajudando, um trabalho exaustivo, todo mundo. Por isso que o filme não vai ser um filme de Rui Tilamazal. O filme é do movimento cultural do Tlatoani, o Encontro de Iguais. Né? Então, essa é uma das marcas do nosso filme. Não é um filme de uma pessoa, um filme de fulano. Você está dizendo então que você e todo esse povo que você citou está produzindo um longa-metragem, tudo com eles ajudando, um dá R$1, um dá 20, outro dá 5, um doa um equipamento, um faz a parte de sonorização. Colaborativo. E quantos dias, meus amigos, a gente não chegou e não tinha o dinheiro para condução, não tinha o lanche, entende? Então é uma história muito trágica e muito bonita ao mesmo tempo. Dinheiro para gasolina. Eu vou dizer aqui, olhando no olho de vocês, me muni do roteiro do filme, percorri todos os ricos de Bugaçu, bati na porta, que Bugaçu, nossa cidade, nossa região está inserida, né, nesse território de Bugaçu, não me ajudaram. Não me ajudaram. Primeiro porque eu sou apartidário, eu não pertenço a nenhum partido político. Entendeu? Eu sou político, com P maiúsculo.
A ciência política eu pratico, mas não a política partidária. Então eles não me ajudam. Né? Mas você pediu ajuda para esse sem povo? dúvida, acho que nem a prefeita, isso, Dona Maria Lúcia, que eu gosto de dar o nome aos bois, como você disse, nem a mim, nem a minha esposa, ela não nos recebeu. Vai ser o primeiro filme que a prefeitura local sequer deu um apoio. Para quem não está se situando, o filme é gravado na cidade de Embu-Guaçu, né? Zona Sul de São Paulo, sei lá, você está aí na Paraíba me vendo e não faz ideia. Então a prefeitura, que é a prefeita Maria Lúcia, que é a prefeita da cidade de Embu-Guaçu, não ajudou em nada, nem uma quentinha pro ator, nada? Sequer nos recebeu. Que triste isso Sequer aí. nos recebeu. Mas tá acontecendo. Pelas conversas, o filme já está em fase de edição e tem umas poucas cenas a ser gravadas, né? Faltam, vamos botar 25 cenas, porque eu tiro também os erros, né? A gente grava uma cena, ela não passa, tem que regravar, entendeu? E após 3 anos de luta, para vocês terem ideia, nós ensaiávamos esse grupo, o grupo é muito grande, o grupo, no total, ele dá quase 70 pessoas, ninguém ganha um tostão por isso. E aonde que os povo que tá vendo a gente, onde que eles vão poder assistir o longa-metragem Inferno de Pedra? Eu tenho um sonho, quando eu digo um sonho, eu uso muito a imagem de um filósofo indígena. Né? Pode soar novo para vocês, mas tem filósofos indígenas? Tem, assim como tem filósofos negros. Né? Nós temos um líder indígena chamado Taxunca Oitico. Essa palavra quer dizer cavalo doido, porque no sonho dele, o cavalo dele era um cavalo muito nervoso e o levava até as estrelas. Então, o nome dele era Taxunca Oitico. Ele dizia assim, o sonho é algo real. O Raul Seixas pegou essa imagem e levou para músicas dele, esse cantor Raul Seixas. Né? Só que, para variar, ninguém cita o nome dele. Você só vai encontrar esse nome Taxunca Oitico em cursos superiores. Vocês podem perceber, as pessoas não falam em intelectuais indígenas, não há. Na escrita oficial não há um índio pensador. Estranho, né? É aquela questão do estereótipo, né, que você já tinha citado. De você negar também as origens, né? De coisas que a gente estuda e a origem ela é deturpada, vamos dizer assim. É negada pra gente. Porque assim, ó, eu tô aqui trocando esse vinho com você, Witla, e as referências que tá tendo assim, a gente vai boiando, né? Porque aí você precisa falar de uma determinada coisa e dar definição pra gente não ficar perdido. Meio que realmente traduzir, né? Eu dou um exemplo. Isso aí é uma fala do meu pai, tá? Meu pai, o nome dele é Mauatuz Mazawa. E meu pai era um índio intelectual, ele dava palestras sobre discos voadores. Meu pai não falava português, falava o espanhol. Mas meu pai dizia uma coisa, quando você tem medo de algo, você combate esse algo. Então vejam bem, é muito constrangedor para a América admitir que nós temos aqui na América, índios pensadores, universidades, nós temos uma pirâmide no México e Guatemala, o nome é Calmeca. Escreve-se Calmecac, né? Pronuncia-se Calmeca. Nessa universidade, nós tínhamos 3 andares, então embaixo estudavam os iniciantes, acima aqueles que já estavam em um grau evoluído, que entendiam as constelações, que entendiam a matemática do nosso povo. Os índios declamavam poesia, faziam teatro. Nossas peças eram peças teocráticas. O que é isso? São peças religiosas. Então nós encenávamos, por exemplo, esse cachimbo aqui, podem perceber que a cabeça lembra um puma, um jaguar. Então nós encenávamos as peças sobre o jaguar cósmico, sobre Kukulkan. Kukulkan é uma serpente, eu tenho até uma imagem aqui que eu mesmo esculpi, né, que representa a Via Láctea, que é um dragão cósmico com o símbolo, com o ovo cósmico. Né, seria até interessante mostrar, né? Cadê? Deixa eu pegar aqui. Essa aí. Meu. Licença. Isso aqui Pode chegar mais lá. Isso aqui é esculpido em barro, né? Então podem perceber que é uma serpente com asas e tem um ovo aqui. Então isso aqui é a serpente cósmica. Isso aí é barro. Isso aqui é barro.
chamado de Kukulkan. Entendeu? Então isso aqui é uma das simbologias mais importantes da América. Dentro disso aqui tem a serpente cósmica e o ovo da vida. Então diz o quê? Situa o homem no cosmos. Isso aqui na verdade é uma simbologia de um atlas, dizendo que o homem, o universo é todo em espiral, e que o homem, como nós estamos na Via Láctea, o nosso planeta estava nessa Via Láctea. Isso 4.000 anos antes de Cristo. Muito bem. Por aí vocês têm uma ideia da complexidade que era o nosso estudo. Nós temos livros sagrados aqui. Minha taça ficou. Nós temos livros sagrados. Os padres queimaram os livros. E vejam, se qualquer um aqui que estiver me vendo um dia tiver a oportunidade de conhecer o Peru, de conhecer o México, o Guatemala, de conhecer a Cordilheira dos Andes, vai perceber relógio de sol. Entendeu? Vai perceber. É uma cultura bem diferente dos brasileiros, né? O índio brasileiro, por que o índio brasileiro não fez isso? Não porque o índio brasileiro seja incompetente, mas o índio brasileiro ele sempre foi muito mais livre. Por que o índio brasileiro não fez roupa? Porque não precisa. O Brasil é uma região quente, entendeu? A complexidade do índio brasileiro está em plantações complexas, porque eles conhecem, além de conhecer toda a fauna e toda a flora, uma planta que pode ser plantada junto com a outra, porque tem planta que se você plantar junto com a outra, você mata. Eles conheciam todo um sistema de biologia. Então, é uma outra realidade, não menos importante. Né? Eu estou dizendo a questão dos nossos livros, porque nós temos universidades, como eu disse. Nós temos um livro muito importante chamado Timal Popoca. Esse livro, Timal Popoca, ele dizia, inclusive, citava de viajantes das estrelas. Né? Entendeu? Então eu me fixo muito nessa coisa dos Katina, dos mestres do cosmos. Ô Itla, você tem religião? O xamanismo, a crença que eu professo, ele é baseado nos 4 elementos na Susbeká. O que é a Susbeká? É a cruz, não a cruz cristã. Certo. Nós já tínhamos cruz aqui. Vamos devagar para a gente entender isso aí. Vai lá. A Susbeká é a cruz indígena que representa os 4 elementos da natureza. A água, o fogo, a terra, o vento. Então não tem um Deus? Então, aí no centro nós temos Telt. O que é Telt? É o grande Senhor, o grande Espírito, o grande construtor. Nós não temos essa palavra Deus, nem Jesus aqui na América. Entendeu? Muito embora, quando você vai estudar a Bíblia, você vai ver que realmente Deus é um só. Né? Porque nada mais é do que isso. Essa força, que por falta de nome melhor nós chamamos de Deus, é um sopro divino, não o Deus do Michelangelo, tá? E como que é o Deus do Michelangelo? O Deus barbudo lá, apontando, ou o Deus da Bíblia que é punitivo, que se arrepende. Tanto é que aqui na América nós nunca acreditamos em pecado. Não havia na América a noção do pecado. Porque o pecado ele é o quê? Se você for bom, você não será punido. Percebe a dualidade? E nós não tínhamos isso aqui na América. É isso. Então vamos lá. Você acredita que tem um ser supremo? Exatamente. E isso é coordenado pelas forças da natureza, né? Os 4 elementos. E esse ser não tem forma. Ele não tem forma. Não tem forma. Mas não é barbudo dos olhos azul, não, né? Não é. Ele não é eurocentrista, né, no caso. Isso. Deus não é eurocentrista. Nós acreditamos piamente, e não é da boca para fora, não. Porque, vejam bem, dizer para mim, aos 52 anos, eu fui um menino precoce, eu comecei a estudar aos 14. Então, dizer para mim, nessa altura da minha vida, que toda essa complexidade cósmica começou com uma explosão, isso ferir a minha inteligência. Né? Eu me recuso. Eu vivo na floresta, pra vocês terem ideia. Eu tenho aqui onde eu vivo 100.000 metros de terra intocável. É a floresta em volta. Não há uma árvore igual a outra. Você pega uma borboleta, pega aí. Cara, não, sério, ó, presta bem atenção nessa parte, que isso é muito... Só te cortar, só pra quem tá assistindo a gente, sintetizar realmente essa parte, que ela é muito, muito interessante mesmo. Dentro daqui da sua... Da sua reserva, né? Não tem uma árvore igual a outra. Não tem. Vocês podem pegar, por exemplo, a borboleta. Façam essa pesquisa, os jovens.
curiosos que estiverem à minha volta, peguem 10 borboletas. Façam essa experiência. Peguem, capturem 10 borboletas e peguem, que seja uma lupa, que seja os óculos mesmo, vão pesquisar. Em algum local ela tem uma diferença. Então não há um ente na natureza igual. Isso é chocante. Até a década de 80, nós tínhamos debates em volta de fogueira, isso aí deixava os intelectuais de cabelo em pé, porque eles pesquisavam, eles ficavam assim, nós chamamos de febre criativa, né? É isso que eu estou passando com esse filme. Eu estou criando o filme, às vezes eu fico adoentado de tão efervescente que eu fico na hora de criar o filme. Entendeu? É a mesma coisa da natureza. Você vai pesquisar, não há uma madeira igual a outra. Então, a pessoa chegar para mim e dizer, olha, isso não foi... Eu me recuso, Maurício, a acreditar em um Deus vingativo, punitivo, um Deus, isso eu não aceito. Mas que há um sopro, algo maior no universo, há. Você às vezes entra dentro dessa mata aí, escolhe uma determinada madeira e transforma ela em escultura. Nós acreditamos em uma coisa que eu passo muito para os meus dois filhos, né, o Cotiz e o Cuauhtémoc, que a natureza parece um clichê, né? Mas não é. Na natureza tudo se transforma e é verdade. Eu dou um exemplo muito nesse Acaetle aqui. Cachimbo, né? Em português. Isso aqui é a cabeça de mogno, os olhos pedra, esses dentes aqui de gambá, e aqui tem a parte, aqui essa parte é de uma madeira chamada amendoim, bambu e peroba. Foi você que fez? Exatamente. Isso aqui é passado, a cabeça veio do meu pai, aí a gente vai transformando, porque com o tempo isso aqui estraga. Né? Então aqui eu construí aqui e com o passar das gerações, a gente vai encaixando, refazendo, entendeu? Então é importante isso aí. A gente transformar as coisas, porque a gente está o ser humano tornou-se muito soberbo. Né? Ele tem alguma coisa, é a mesma coisa assim, desse meu violão aqui, as peças eu construí. Entendeu? Então você pega osso, eu pego o osso, trabalho com osso, transforma as coisas. E isso você aprendeu como, Whitman? Fez Velho, algum curso? Não, com meu velho. De fora da família? Isso é de pai para filho. Isso aqui. E digo mais, eu não acredito, eu insisto muito em uma coisa. A faculdade ela tem uma coisa muito ruim na universidade, que deveria ser esclarecido para os alunos. Olha, nós vamos dar esse curso aqui para você, seja do que for. Mas você vai se fazer. Eu tenho encontrado professores de universidade aí desculpa o termo vulgar, é uma desgraça. Né? Porque a teoria ela é boa até um certo ponto. Você tem que saber a teoria. Mas quando você sai da universidade, a maioria dos formandos que eu trabalho esquecem tudo porque não praticam. Não praticam, né? Entendeu? Então eu acho assim, a vida, eu até botei isso aí, eu escrevi no meu livro, se alguém tiver a oportunidade de ler, ele vai ver. Eu estudei sociologia, estudei história e teologia. Mas eu aprendi foi com a vida. Whitman, você falou dos seus filhos, né? O mais novo, que é o que vive aqui com você, tem quantos anos? O Cuauhtémoc tem 21 anos. 21 anos. 21. Cara, fechou um ciclo, né? 21. Como que é educar, fazer caminhar um jovem de 21 anos dentro do mundo globalizado que a gente vive hoje e você tentar manter essa raiz para eles, né? As suas crenças, uma coisa que a gente pega muito do não ter a TV em casa, ter horário para caçar a lenha, ter o horário para fazer oração, ter o horário para jantar, o horário para almoçar, porque hoje em dia as famílias é tudo uma bagunça, né? Às vezes o filho tá almoçando no quarto, o pai tá na sala, a mãe tá no outro quarto, cada um com uma TV. Como é que você consegue manter essa tradição dentro da sua casa? Acho que a primeira Segurar coisa, esse ímpeto do jovem. Primeira coisa, eu digo muito isso aí. Eu fui um dos primeiros aqui em São Paulo a valorizar o professor PEB1, o professor primário. Né? As pessoas sempre valorizaram muito o professor universitário, aquela coisa intelectual. Não, isso não é ser intelectual. Né? Falar de ficha não é ser intelectual. Eu sempre valorizei o professor PEB1 porque é a raiz.
E só há uma forma de segurar uma tradição. É dando liberdade, veja que coisa, dando liberdade ao filho. Né? Quando o meu filho mais jovem, o Cuauhtémoc, decidiu por conta própria retirar da sua cabeça isso aqui, a ruaqueira, como todo pai que se preze, eu protestei, eu fiquei triste, mas eu permiti. Porque o filho, ele não é um projeto da gente. Entendeu? Eu até disse para ele há pouco tempo, vai chegar um dia em que vocês vão usar a ruaqueira novamente. Porque a vida ela é feita de meandros, né? de caminhos. E lá na frente ele vai perceber a importância disso aí. Entendeu? Em contrapartida, quando eu dei essa liberdade, ele não tirou o ampum. Percebe? Eu cedi um pouco para que ele percebesse isso aí. Só para quem não se identificou ainda, o que é o ampum? É o colar. O colar. Entendeu? Então, isso fez o quê? Tanto é que ele mantém, ele é escultor. Né? Qual é o menino de 21 anos que estuda Dante Alighieri, que estuda Miguel de Cervantes? Há pouco tempo ele estava lendo aqui, né? Don Quixote. Don Quixote La Mancha, né? Don Quixote, ele lendo espontaneamente. Se a gente aperta demais, toda ação tem uma reação, como eu disse. Não funciona. A educação não funciona sob pressão. Educação funciona sob persuasão. Você tem que continuar batendo na tecla. Não, é importante isso, é importante você não se perder. Mas toda e qualquer cultura do mundo, em qualquer época, preste atenção, toda a cultura de todos os tempos, ela não é estática. Ela muda. Essa é a minha revolta. Cobra-se muito do povo indígena. Pô, mas eu vi um índio andando de avião. Qual é o problema? Não pode. Quer dizer, vejam bem, um italiano vem da Itália, em um ano ele está comendo feijoada. Ninguém cobra nada disso. Ninguém chega para ele e diz, você tem que comer pizza. Cadê seu macarrone? Mas o índio há uma pressão muito grande e eu insisto nessa tecla. O índio ainda é visto mais ou menos com a ligação, essa coisa assim folclórica. Só se fala do índio desmatamento, terra, ou quando surge um índio pilantra, que tem, todo povo tem o seu, aquela pessoa de má índole. É óbvio que nós temos índios assim, incoerentes, índios ladrões, nós temos, mas também temos que ver o lado humano. Nós somos humanos, enquanto a gente estiver preso nessa carne aqui, meu amigo, todos nós somos passíveis de erros. E o que o humano índio, o Itilan, faz para se divertir? O que você faz para se entreter? A coisa que eu mais gosto é de música. É a coisa que eu mais gosto. Entendeu? Eu componho minhas canções, eu tenho, como eu falei, eu tenho aqui... todo instrumento meu tem um nome próprio, né? Não só os instrumentos, né? Tudo aqui na casa do Ítila tem nome. Até o veículo que eles usam aqui tem nome. Que é o Montezuma, né? Que é um carro que a gente tem. Montezuma foi um imperador indígena. Então, o meu violão, o Tenoch, por quê? Como é que é o nome do violão? Tenoch. Aquele que busca, aquele que procura. Entendeu? Então, eu acho que o meu maior divertimento é compor minhas músicas que eu mais gosto. Ouvir músicas, eu sou pesquisador musical também, parece um acúmulo de títulos, mas não é. Não é da boca para fora. Eu gosto muito de pesquisar, entendeu? Eu tenho imensa saudade, assim, quando às vezes eu reuni os amigos para mostrar suas produções musicais, suas poesias. Então eu me divido muito estudando, eu gosto muito de estudar. É uma coisa que eu nasci para estudar, para pesquisar. Entendeu? Então eu não me fio muito na internet. Eu gosto de pesquisar com livros antigos que eu tenho. Eu tenho livros muito antigos. Né? Eu tenho fotos, para vocês terem ideia, eu tenho fotos de São Paulo de 1800. Né? Caramba, então pra se entreter um pouco, você escuta as músicas através dos vinil. Daqui vocês não estão conseguindo ver, mas ali tem uma vitrola da Philips e tem os vinis. Então você escuta os vinil. Por quê? Porque eu pego o vinil e através dele eu vou, através do chiado do vinil, ele tem uma coisa que o CD não tem. Quando eu pego um disco, eu sei qual músico tocou, a hora que aquela música foi gravada, como estava, eu dou um exemplo, como estava Ataúfo Alves no dia, quem participou, se foi a orquestra do Severino Araújo. Você é um cara que vai além da música, você vai para a história da música, como é que ela foi criada. Eu gosto muito de pesquisar, eu acho que senão, como eu falei... Você não acha que aí entraria a internet, que ela te ajudaria pra caramba?
você ir lá e, sei lá, dar um Google, quando que foi escrito tal música e prau, ali todas aquelas informações? Para não ser incoerente, eu vou voltar no que eu disse. Eu gosto muito de pesquisar em livros antigos, Você gosta de em coisas antigas. catar piolho. E tem um exemplo. A internet, ela fez uma coisa muito maléfica nesse ponto. Ela sintetizou. Voltando ao assunto, eu gosto muito de amarrar minha fala. Eu sou um educador. Como educador, eu não posso chegar para um jovem que realmente quer saber o que é a história e dizer assim, o Hitler foi um monstro, o Hitler matou um monte de judeus. Eu não gosto disso. Eu digo, o Hitler foi um monstro, ele matou um monte de judeu, ele foi racista, agora nós vamos saber quem foi esse rapaz antes de se tornar aquele monstro. Filho de uma lavadeira. O que veio antes da história? Pobre, Hitler foi um rapaz pobre, ele foi até garoto de programa, ele foi prostituto. Essas coisas não vêm à tona. Dizer que Hitler fazia, que era um garoto de programa, ele foi, quando ele era jovem. E o sonho dele era ser pintor. Quando ele ia tentar ser pintor, ele não passava porque os judeus ricos, bem colocados, aquilo foi criando o monstro que nós conhecemos. Então, o que me interessa no sistema, por exemplo, a região sul de São Paulo, em todas as favelas pelas quais eu passei, eu sempre falei para as pessoas, esses bandidos, esses meninos que estão aqui, esses drogados, cadê os pais desses meninos? Onde estão, sabe, as referências desses meninos? Tirando aquele que já nasceu com aquela índole, que eu acredito. Putz, é que assim, ó, dentro da nossa realidade, né? E das pessoas que a gente conversa, ou que a gente troca ideia, eu costumo falar isso muito, né? A gente tá, às vezes, apontando o dedo pro moleque ou pra menina que tá fazendo alguma coisa que tá sendo prejudicial pra sociedade e pra ele mesmo, só que a gente não consegue ver a raiz disso. O porquê que isso tá... Por que está ocasionando este problema? Por que ele é assim, né? Porque aí a gente não consegue entender a mente da pessoa. Ah, por que você tá fazendo isso aí, cara? Se isso vai te prejudicar. A gente não consegue ver a raiz. A gente pega só a superfície ali. Ó. Ah, é isso mesmo, é sujeira e vamos limpar. Então o que você está tentando dizer é, nós temos que ver a história. E a raiz da pessoa. Por que isso acontece? Eu dou um exemplo. Eu não quero me gabar diante de vocês. Podem percorrer a região sul de São Paulo, Jardim Nakamura, Alta Riviera, Jardim Ângela, e perguntem do movimento Tlatoani. Eu sou precursor, posso me orgulhar, do primeiro centro cultural na região do Alto da Riviera, dentro da mata, no Parque Ecológico do Guarapiranga. Eu construí uma casa de pau a pique. E lá, durante 15 anos, eu ensinei escultura, teatro, moda de viola, lendas, tudo gratuitamente, por 15 anos. Eu salvei as pessoas. Eu conheci jovens em que chegavam na beira da fogueira de arma na cintura, eu tenho que tirar. Não, você não precisa dessa porcaria. A arma é boa para você guarde ela dentro de casa. Porque todo mundo tem direito à sua defesa, a defender a sua família, a sua dignidade. Isso não resolve nada. Se a arma resolvesse alguma coisa, o Rio de Janeiro era um paraíso. Tá? Porque eu já passei por Morro da Formiga no Rio de Janeiro e eu conheço. Não só tem samba. Vocês sabem disso. Então eu insisto nisso. E não é da boca para fora. A educação primária é a educação que mais deveria receber atenção do governo e recurso. Porque é lá que vem a raiz. Trabalhar as bases, né, Whitney? A criança, até hoje eu me lembro do meu primeiro professor, o padre Chico. Eu não fui criado com mãe. Meu pai já era idoso, e eu sozinho, eu era um menino mirrado, adoentado. E eu cheguei, era época militar ainda, né? Em 75, 75. E o meu primeiro ano, naquela época o exército era quem vacinava a gente. E um revolvão desse tamanho, uma coisa horrorosa. Ninguém nem conversava conosco. Botava na fila, tirava a roupa da gente. E era uma brutalidade. Eu sozinho naquela escola, era uma escola no Vale do Ribeiro, uma escola bem simplesinha, era um barracão. E o padre Chico, com a mãozona enorme, me chamava de Indinho. Ô, Indinho! Botava a mão na minha cabeça. Ele me botava no colo, fazia lição comigo. Então aquilo ali foi um refrigério. Então, quem sabe a atenção que a gente dá ao outro. Por isso que hoje eu valorizo tanto os meus amigos, porque a minha esposa outro dia estava falando, judiaram muito de você, de mim, né? E realmente judiaram muito de mim.
Mas nem por isso eu me tornei um revoltado. Eu optei por ser assim uma pessoa que constrói, não destrói. Eu acho que isso é importante. E o Tlatuani continua até hoje, né? Você faz um encontro lá, um sarau, né? O Platone, ele assim, o primeiro sarau que tinha na região sul é da minha amiga Vitória Régia, né? Era na casa dela. Deixa eu só explicar. Vitória Régia, para quem não conhece, é a Dona Maria Villani, que é uma escritora, agitadora cultural aqui da Zona Sul de São Paulo. Vocês devem conhecer também como a mãe do rapper crioulo. Então, eu na casa da Vitória Régia, eu morei um tempo com ela, né? Eu vivia na rua, eu não tinha onde morar. E ela me acolheu. Lá foi o primeiro sarau. E depois foi o meu. Né? Então, na época, ela me ensinou que a gente deveria acolher as pessoas. E é isso, o Tlatuani diz encontro de iguais, porque quando você chega no Tlatuani, nesse sarau que eu falo, nós temos que dar espaço para o outro. Mas o outro também é levado a entender o seu limite. Sabe, meu pai dizia outra coisa. Só tem atrito porque alguém atravessa o sinal. Então é óbvio que se eu chego num local, num sarau, eu dou um exemplo, no Tlatuani a gente toca músicas do século XVIII também. O meu amigo Amarildo, que vai lá tocar com o violão, ele toca modinhas do século XVIII. Então você tem que ter ouvido para isso. Ou você declamar uma poesia que é contra determinada coisa, mesmo que você não concorde, você espera ele terminar. E depois você critica. O filósofo francês, Voltaire, dizia uma coisa interessante. Eu posso não concordar com uma vírgula, mas eu vou respeitar o direito de você falar essa vírgula. Entendeu? Então eu me orgulho muito do Tlatuani por conta disso, porque é um momento, é sempre a luz de vela, né? Nesses 32 anos. Eu nunca permiti que a mídia chegasse, a Rede Globo pediu para filmar. A Rede Globo, vejam a potência. A TV Cultura pediu para filmar, eu nunca permiti, eu me opus, porque eu sempre tive medo de um troço muito perigoso, chamado exibicionismo. Qualquer movimento cultural que chegar um exibidinho no local, se as asas dele não forem aparadas, ele toma conta, ele quer brilhar mais do que os outros, ele quer declamar mais do que o outro. E eu não admito uma coisa dessa, porque todo mundo tem que ter sua voz. Entendeu? E eu também acho muito feio o sujeito atravessar a cidade de São Paulo inteira, chegar em um sarau, querendo falar, querendo dar voz, e ele não poder. Porque os meus colegas entraram na frente, primeiro os meus amigos. Depois os outros. Não, eu não faço isso, eu acho que eu procuro trabalhar ali de forma que todo mundo tenha. De maneira igual. Nem que seja uma vozinha. Porque quando a gente sai de casa, hoje em dia, a gente sai de casa, a gente vai para uma batalha. Ninguém anda mais tranquilo. Quando a pessoa chega naquele local, às vezes você vem de muito longe, ele tem que ser recebido sem puxa-saquismo, mas com muito carinho. Muito bem. Whittle, olha só. Eu costumo falar pra rapaziada e pras meninas que me acompanham que uma taça de vinho é o suficiente para o ser humano não perder o equilíbrio. E essa nossa taça de vinho durou bem mais, porque o papo foi muito... Como é que eu vou... Eu não estou conseguindo encontrar uma palavra para definir essa nossa conversa, assim, porque... Foi de muito aprendizado, né? A gente... Vocês que estão acompanhando, todas as pessoas que já passou aqui em todos esse quadro até hoje, cada um traz uma história, um jeito de se expressar, um jeito de falar. E assim, o Whittle, ele trouxe pra gente hoje muito ensinamento de coisa que foge totalmente do nosso conhecimento. Se precisar, eu esclareço alguma coisa depois. E vai colocando as dúvidas na nossa cabeça e já vai traduzindo. Mas eu acho que o da hora é isso. Quando eu falei, vou fazer o quadro Vinho por uma Prosa, a ideia realmente é essa. São as pessoas que eu quero que eu conheço e que eu quero que o mundo conheça, que eles tenham a experiência de poder conviver um pouco, ouvir um pouco. E eu acho super importante que o mundo possa conhecer você, possa saber da sua história, de tudo que você anda produzindo, porque olha o tanto de coisa que você faz. E aí começa a pensar que, pô, é da hora não ter televisão em casa, porque você faz muita coisa. De mostrar um livro, né? Tem um livro também, isso. E aí vamos ficar para um outro livro por uma próxima. Mas recentemente publicou o livro, qual é o nome do livro? Chama-se O Último. O Último, ó. O link da editora do livro O Último vai estar aqui na descrição do vídeo para poder comprar. Vento Forte, né? Pela editora Vento Forte. É um romance. É um romance que conta justamente a tragédia indígena, né?
de 3 gerações. Você não cansa não de ficar fazendo esse monte de coisa assim? Não pensa, vou me aposentar, ficar de boa? Meu divertimento é isso, como eu falei. Eu não frequento bar, né, assim, bar, eu não gosto de dançar. Eu não tenho essas coisas. O né? seu negócio é produzir arte. Como eles dizem assim, eu vou na balada, eu não sei o quê. Eu vim conhecer um barzinho com 35 anos de vida. Eu também não vou não. Então, aí eu fico aqui, né, assim, com a minha família, minha esposa, né, que é professora, minha esposa Cátia Vera, que é meu grande esteio, né? Fico com a minha família, meu cavalo, galinha, cachorro. E o cavalo também tem nome. Como é o nome do cavalo? Chama-se mescaleiro. Mescaleiro. Tudo tem nome. Nesse universo aqui onde eu tô, tudo tem nome. Então eu gosto muito disso. Né? Da hora. Da minha forma eu sou feliz. Muito obrigado, Etiló. Galera, último gole de um vinho por uma prosa. Prosa muito boa com o Ítila, eu gostei pra caramba. Espero que vocês possam depois voltar a assistir de novo, porque aí vocês vão aprendendo mais esse tipo de vivência. Acredito que a gente vai tirar um grande aprendizado de hoje. Você aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações ali para toda vez que o Mano subir qualquer coisa aqui, você poder estar acompanhando, tá bom? E deixa aqui nos comentários quem você quer ver no próximo Vinho por uma Prosa. Quem você acha que seria interessante eu apresentar para o mundo? Escreve aí, eu vou atrás da pessoa. Prometo, pode demorar um pouco, mas eu vou atrás. Ítila, obrigado, viu? De nada. Um Vinho por uma Prosa de hoje foi. E foi da hora, foi muito informativo. Um abraço. Agora deixa eu voltar, que senão se chover aqui na Serra do Mar eu não consigo ir embora, viu? Tchau, um abraço.